E aí, pessoal, vamos lá? Resolver mais uma questãozinha aqui, ó. Ita 96, questão número 11. Esqueci de botar aqui, tá? Vou botar aqui do lado. Ita número 11. Deixa eu ver se tá pegando. Ok, tudo tranquilo. Podemos continuar. Olha só, o que a questão tá falando pra gente? Eu tenho um número A que é um número real e ele é maior do que 1. Tá? Como ele é maior do que 1, eu já sei que A é maior do que 1 e 1 sobre A é menor do que 1, né? Tá? Mas de qualquer forma, se ele é um número real maior do que 1, tanto essa base quanto essa base daqui não tem problema algum, né? Porque eles têm que ser o quê? Positivos e diferentes de 1, não é? Se o A é maior do que 1, 1 sobre A é maior do que 0. Né? Então esses caras são positivos e não tem problema. Tá? Agora, o que a questão pede pra gente? Eu quero que o conjunto de solução daqui, ó, seja igual do 4 até o 5, exclusive, né, aberto aqui e aberto aqui. E a pergunta é, quanto que vale A para isso acontecer? Repara, aqui você tem uma inequação paramétrica, não é? Para cada A você resolve e vai dar um intervalo diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver a paramétrica, tá? Vou entender qual vai ser o meu intervalo e vou jogar ali com ele, né? Ah, ele tem que ser igual ao 4 e 5, então eu vou descobrir qual é o valor de A que isso se torne verdade, tá? Antes da gente começar a resolver a nossa inequação aqui, ó, eu tenho que trabalhar com a minha condição de existência, né? Repara só, vamos devagarzinho, ó. Primeira coisa, esse log daqui ele tem que existir, concorda? Que esse log tem que existir? Então, ó, o logaritmando tem que ser maior do que zero. X ao quadrado menos 15 tem que ser maior do que zero. Para esse cara daqui existir. Tá? Agora, pro log de fora existir, ó, todo esse cara aqui é o meu logaritmando. Então, ele tem que ser maior do que zero. Aqui, ó, o log de x ao quadrado menos 15 na base A tem que ser maior do que zero. Como o A é maior do que zero, eu não altero o sinal da minha desigualdade, né? O meu gráfico ele é estritamente crescente. Então, ó, o x ao quadrado menos 15 tem que ser maior do que A elevado a zero, que é 1, né? Ou seja, o x ao quadrado tem que ser maior do que 16. Da primeira, o x ao quadrado tinha que ser maior do que 15, concorda? Se eu tenho que satisfazer as duas simultaneamente, concorda que é a de baixo que me interessa? Essa daqui é mais restritiva, né? Nem todo x que é maior do que 15 consegue ser maior do que o 16, mas todo x que é maior do que 16, necessariamente ele é maior do que 15. Tá? Beleza. Então, o x ao quadrado tem que ser maior do que 16 para esse cara daqui existir e eu começar a brincar. Tá bom? Se o x ao quadrado tem que ser maior do que 16, concorda que o x tem que ser maior do que 4? Ou o x tem que ser menor do que menos 4? Certo? Você pode aplicar o módulo aqui, né? O módulo de x é maior do que 4, então ele está depois do 4 ou antes do menos 4. Tá? Só que como o x é um número real positivo, então essa solução aqui ela não te serve, né? Certo? Então a sua condição de existência é o x tem que ser maior do que 4. O x tem que ser maior do que 4. Que bom, né? Porque é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Tá? Agora, depois que eu aplico a minha condição de existência, eu vou de fato resolver o problema. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Ó? Log na base 1 sobre A. De quem? Do log na base A de x ao quadrado menos 15, ó, esse cara tem que ser maior que zero. Repara, se o log desse cara todo nessa base é maior que zero, é porque eu posso escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever lá do outro lado, tá? Essa base não é menor do que 1? Essa base é um número entre 0 e 1, não é? O A é maior que 1, 1 sobre A é entre 0 e 1. Tá? Então,
o log de x ao quadrado menos 15 na base a, que é o logaritmando aqui, ele tem que ser maior do que 1 sobre a elevado a zero. Tem que ser maior do que 1 sobre a elevado a zero, e esse cara é igual a 1, né? Esse cara é igual a 1, então esse cara é maior que 1, né? Então, ó, o log de x ao quadrado menos 15 na base a tem que ser maior que 1. Então, tem que trocar o sinal, né? Eu falei que ia trocar o sinal e não troquei, né? Eu falei que ia trocar o sinal e não troquei. Certo? Que é isso daí? Então, ó, para você resolver essa inequação aqui, agora sim você mantém o sinal, né? Você fica com x ao quadrado menos 15 tem que ser menor do que a. Ah, então o x ao quadrado tem que ser menor do que 15 mais a, ó. Certo? Concorda que o a vai ser 10? Aqui, ó. Se o x ao quadrado é menor do que isso, é porque o x está entre esse cara daqui, ó, 15 mais a, e esse cara daqui, ó, 15 mais a. Não é? Menos raiz de 15 mais a e mais raiz de 15 mais a. Está entre esses dois valores, né? Tenho o módulo de x é menor do que a raiz, né? Então está entre a raiz e menos ela. Tá certo? Agora, 15 mais a. O a é maior que 4. Se o a é maior que 4, esse cara é maior do que a raiz de 16, não é? O a é maior que 4, ó. O a é maior que 4, então 15 mais a é maior que 16. Por que isso é importante? Porque se esse cara daqui é maior do que 16, então a raiz dele é maior do que 4, né? Por que isso é bom? Porque você está trabalhando agora com o seguinte, né? A minha solução vai ser esse intervalo aqui, ó, do menos raiz de 15 mais a até a raiz de 15 mais a, e eu sei onde é que está o 4 nessa história, né? O 4 é um número positivo e menor do que esse, então está entre os dois, né? O 4 está aqui, por exemplo. Certo? E para ser solução da minha inequação, aqui, ó, perdão, aqui, ó, x maior do que 4, x maior do que 4 é esse intervalo aqui. E o outro, não é? Entre menos a raiz até mais a raiz. Qual é a minha interseção? A minha interseção é essa aqui, ó. Certo? Isso daqui, ó, é a minha solução. Então, para qualquer a, lógico, satisfazendo isso daqui, qual é a minha solução? A minha solução, ó, é do 4 aberto até o raiz de 15 mais a. Eu não quero que esse cara seja igual a esse, eu quero que isso seja igual do 4 até o 5. Ou seja, esse cara daqui, ó, tem que ser o 5. Para um intervalo ser exatamente igual ao outro. Ou seja, o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou falando que raiz de 15 mais a é igual a 5, né? É a raiz de 25 que dá 5, né? Então o a tem que ser 10. A é igual a 10. Certo? Aí você marca o quê? A igual a 10. Letra E. Beleza, gente? E essa foi a questãozinha do ITA aí, ó, de logaritmo. Uma questão muito interessante que envolve a inequação paramétrica, né, que te dá o intervalo e, na verdade, você tem que fazer o caminho oposto para chegar no resultado. Beleza? Muito boa essa questão. Gosto muito dela. Pessoal, deixa o seu like aí no vídeo, tá bom? Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer.
compartilhe o vídeo e até o próximo. Valeu!